Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Ao longo dos séculos, o património serviu para catapultar poderes, difundir identidades nacionais. No entanto, para muitos autores, estes processos de patrimonialização tenderam a reproduzir desigualdades e interesses instalados, nem sempre valorizaram expressões humanistas das diversas culturas populares. Afinal, como é que evoluiu a preservação do património? Será que os instrumentos de classificação nacionais e internacionais são suficientes para defender o património material e imaterial? Na verdade, para onde caminham as próprias definições de património? É o tema que nos traz este programa esta semana com os nossos convidados Maria Cardeira da Silva, autora do livro Património à Solta, antropóloga, professora associada na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Também para esta conversa, Santiago Macias, atual diretor do Panteão Nacional, doutorado em História, fez parte da direção do Campo Arqueológico de Mértola, foi também presidente da Câmara Municipal de Moura. São os nossos convidados para esta conversa em torno do património. Muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Maria Cardeira da Silva, comece por si, com a necessidade de tentar explicar o que é património, apesar de o livro ser um pouco sobre isso. Mas para introduzirmos os nossos ouvintes sobre o que é que falamos quando falamos de património, o que é que conseguimos definir? Há uma definição, depois entraremos na discussão toda que abre sobre os tipos e a forma como o podemos preservar. Bom, há definições, há aliás muitas definições. O livro chama-se Património à Solta e a minha ideia foi justamente desencapsulá-lo de definições mais clássicas, mas há definições muito inspiradas por aquilo que, enfim, os autores que trabalham nestas questões designam já o regime global do património e que são sobretudo emitidas pela Unesco. Agora, a Unesco não é um órgão pensante, a própria Unesco é constituída por pessoas e às vezes até, e a própria definição de património foi evoluindo dentro dessa instituição e, portanto, também deixando-se inspirar por outras definições mais bottom-up, mais de baixo para cima. Já vamos à Unesco, porque o seu livro antes fala de outro, até lá chegarmos à questão da Unesco, independentemente disso tudo, poderemos considerar quase tudo à nossa volta patrimonial, património natural, imaterial, material. Tem alargado a definição, podemos dizer assim, o património está cada vez mais alargado, essa noção? Sem dúvida. Sobretudo a partir do momento em que a Convenção do Património Imaterial, em 2003, inclui essa nova dimensão. Até aí, não tanto. Até aí o património era muito mais substantivo, muito mais agarrado à materialidade da cultura. Mas a partir do momento em que se introduz a noção de imaterialidade ou intangibilidade, como se diz em inglês, no património, essa definição ainda se torna mais difícil. Agora, há uma componente identitária que é indelével e que é imprescindível para considerarmos determinado traço, determinado rito, determinada tradição ou determinado imóvel. Essa dimensão identitária e cultural é imprescindível para falarmos de património. E quem é que fornece a dimensão identitária? Alguém depois tem que pôr o carimbo? É aí que entra a Unesco? Ou é uma noção muito mais difusa? Não é apenas a Unesco. De facto, fiz mal por começar pela Unesco. Não, porque é um tema importante que já lá vamos. Faz parte do livro. E muitas vezes as pessoas, quando pensam em processo de classificação, e estamos a assistir a isto também em Portugal, com esta febre do património imaterial, as pessoas, quando pensam em classificação, pensam imediatamente na Unesco. Mas há, de facto, patrimónios que merecem, sem dúvida, serem classificados, mas que não precisam ser património mundial. E para isso há múltiplas instâncias em Portugal. E, portanto, digamos que o património deve ser visto também em diferentes escalas e há órgãos administrativos e legislação também a diferentes escalas. Santiago Macias, entra aí na conversa sobre o património e a noção que para si
tem, além das definições académicas e legislativas, digamos assim, do património? Vamos lá ver. As definições e o enquadramento que há do ponto de vista legislativo e académico é necessário. Mas aquilo que nós sentimos muito mais é muitas vezes uma ação de terreno. E há de facto hoje uma noção muito mais vasta daquilo que é património, porque até há uns anos, isto é quase uma verdade lá para ali, ela não existia. Há aí um fator que me parece importantíssimo no nosso país, em termos da noção e da apropriação daquilo que é a imagem do património, e que é uma data marcante, chamada 25 de Abril de 1974. Porquê? Porque a partir dessa altura há um setor da sociedade que é representado pelas autarquias. O facto de ter sido Presidente da Câmara não é seguramente inocente naquilo que estou a dizer, que traz o património à colação e que faz com que em cada município, de norte a sul do país, nas ilhas, por toda a parte, haja um sentimento, uma necessidade de autoconhecimento e de autovalorização. Vai-se às raízes, desde logo daquilo que estava a dizer a Maria Cardeira da Silva, aquilo que é o que é mais imediato e mais visível, as igrejas, o património arqueológico, as pontes antigas, etc. E depois passa-se para o imaterial. E passa-se para o imaterial porque há, em grande medida, passa-se tanto, e esta febre, como para usar a expressão que a Maria Cardeira usou há pouco, esta febre tem a ver um pouco com o sentimento de perda. Há uma sociedade tradicional, há uma sociedade rural, há uma sociedade pré-industrial que está em desaparecimento, e os vestígios, a imaterialidade dessa sociedade pré-industrial vai também em desaparecimento. Está ainda a focar mais, porque foca-nos no nosso país e a referência, não é? Eu gostaria de sublinhar, até de uma passagem aqui do livro, que é uma realidade que vem de outros continentes, de outras geografias e de outros tempos, não é? Eu gostava, por exemplo, de lembrar aqui uma passagem onde a Maria sublinha a questão do património como servir para a construção de retóricas políticas, para algum nacionalismo. Isto vimos em Portugal, mas sobretudo noutros países vimos muito, não é? Na arqueologia, a arqueologia não foi inocente nesse processo. Eu mas um isto exemplo é muito antigo, muito não é? Muito antigo. Eu vou dar-lhe um exemplo que foi marcante no século XX, nos anos 30, quando os nazis utilizaram, e não foram os únicos a fazê-lo, quando os nazis utilizaram a arqueologia como forma justificativa para os seus projetos expansionistas. Utilizavam a identidade que havia em termos de materiais para justificar isso. E, portanto, muitas vezes esta visão do património, as ações à volta do património, não estão, aliás, a maior parte das vezes não estão inocentes do ponto de vista da participação política e da intervenção política, seja ela qual for. Mas os Estados carregam na identidade e querem formatar uma determinada identidade conforme o interesse político, muitas vezes. Claro que sim. Talvez nós não sintamos isso de uma forma tão evidente em Portugal, porque temos uma fronteira muito antiga e muito estável. Noutros casos, há mais essa necessidade, e tem havido essa necessidade de reformatar a realidade e de enfatizar a noção de Estado ou a noção de humanidade, que nem sempre é palpável e que nem sempre é evidente e que muitas vezes resulta de uma construção recente. Repare-se o caso da Itália, que é um país que é construído tal como nós o conhecemos no século XIX. Antes não havia essa noção. Nós vivemos num outro patamar, digamos assim. Maria, é para contrastar com estas identidades ou estes carimbos mais nacionais / eventualmente políticos, que é preciso uma visão mais universal, que a Unesco eventualmente depois pode carimbar para esse princípio universalista. É aí que a Unesco pode ter um papel? É aí que a Unesco pode ter um papel, mas os Estados também. Aliás, nós não nos podemos esquecer que a Unesco é composta pelos Estados, exatamente, e as discussões, por exemplo, em relação às diferentes classificações, são muitas vezes um jogo político entre os Estados e não é propriamente a Unesco com uma voz unívoca que decide essas classificações. Mas isso é interessante para percebermos à escala depois o que se passa, também à grande escala, para depois percebermos o que se passa a uma microescala. E essa dimensão política do património é de facto muito importante e historicamente o próprio conceito de património nasce associado à ideia de nação e é, como disse, através do património no fundo constrói-se a história que se quer contar sobre determinada nação. Mas, por outro lado, é também uma forma de empoderamento. Há outra dimensão política do património que pode ser vista nesse sentido de mais de baixo para cima.
É uma forma de empoderamento de comunidades que podem não ter outros recursos nem grande voz política e que usam o património para se manifestarem como tal. À escala internacional, pensamos, por exemplo, no caso da Palestina. Sim. Que, através das várias classificações que foram submetidas e aprovadas pela Unesco, foi afirmando a sua identidade política. À escala nacional, pensemos nas múltiplas candidaturas, sobretudo de património imaterial, que têm surgido e que, na sequência daquilo que o Santiago estava a dizer, são manifestações de identidades locais, identidades regionais, porque de facto essas classificações dão visibilidade às comunidades. Uma espécie de febre de património imaterial. Temos visto muitas candidaturas de património imaterial, não é? Pois falo disso, porque de facto temos assistido a essa multiplicação em vários sítios do país. E é importante que entendamos esse fenómeno. Eu estou muito de acordo também quando o Santiago diz que o 25 de Abril foi um dado importante, mas foi também, não desse ponto de vista que ele referiu, muito antropológico, aliás, da sensação de perda e da necessidade de procura de um reconhecimento do passado, de uma projeção para o futuro numa altura em que a industrialização... E depois eu acho que houve outro momento também importante, que foi a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, onde essa identidade, essa procura de um lugar teve muita importância. Dou o exemplo de Mértola, precisamente. Mértola foi um exercício, o Santiago, ainda não discutimos isto, e ele dirá sim ou não, mas para mim foi muito um exercício de manifestação de pertença também a um Sul, com a recuperação de um património ligado ao Sul, ligado ao Mediterrâneo, ou seja, uma tentativa de agarrar o território e não o deixar absorver culturalmente por uma Europa, sobretudo virada. Foi isso, para o Santiago norte. Macias? Foi muito isso, foi essa procura de identidade, a redescoberta de um território extremamente carenciado a todos os níveis. Nós não podemos desligar a questão do património, a questão da atividade cultural, de uma realidade social e económica que existe nos sítios. O património e a cultura não vivem pendurados num espaço etéreo, vivem no chão e vivem numa realidade concreta. Repara, um sítio como Mértola, quando chega ao 25 de Abril, só 2 localidades é que tinham luz elétrica, Mértola e a Mina de São Domingos. O resto era o vazio a esse nível. E, portanto, há aí, de facto, uma redescoberta, há uma afirmação que é uma afirmação cultural e política, ao descobrir um passado que estava lá muito difuso, o passado do período islâmico, o tentar utilizar, tentar potenciar o património enquanto fator de desenvolvimento, mas aquilo que hoje nós sentimos, todos nós, um pouco nessa zona raiana, é um grande sentimento de perda, mais uma vez. Porquê? Porque há um esvaziamento do ponto de vista demográfico e nós sentimos muitas vezes que aquilo que foi feito e que aquilo que ainda está a ser feito do ponto de vista da reabilitação patrimonial por si só não chega. Tem de se fazer, porque é crucial que se faça. Nós não podemos naturalmente deixar o património ao abandono, não podemos deixar que os castelos caiam, que as igrejas se degradem, etc, etc. Mas é preciso um outro tipo de intervenção. A presença humana é decisiva. Claro que é decisiva. Não são só pedras e não são só vestígios ou museus. Não é? Olha, eu dou-lhe um exemplo, uma coisa que achei muita graça na altura em que foi feita a classificação do Canto Alentejano como património da humanidade, faz agora 10 anos. Eu chego, pouco tempo depois, chego ao Vibeja e não havia cantinho nenhum onde não houvesse um grupo de 3 ou 4 jovens de cantando a alentejana. Alguns deles não cantavam lá grande coisa, mas sentia-se que aquele reconhecimento internacional, digamos assim, por parte da Unesco, que fortalecia os laços da comunidade. É o tal empoderamento da comunidade. Manifestamente. E esta noção de que o património, que o nosso património é importante, que aquilo onde nós estamos é significativo, de facto leva a esse empoderamento e leva de facto depois à criação de uma escala muitas vezes muito mais significativa. Repare de que forma isso é importante, o número de capitais que nós temos no nosso país.
a capital do móvel, a capital daquilo. Isso é resultado, nem sempre pelas melhores razões admitamos, mas muitas vezes com dados manifestamente positivos, isso tem a ver com o orgulho que há no sítio, com a criação de uma marca em cada sítio e com a necessidade do reconhecimento pelos outros da nossa marca. Mas no caso de Mértola, e aqui gostava de colocar outra questão das desigualdades ou de algo que ficou para trás, digamos assim, a perda não é de hoje, havia algo que estava difuso, como o Santiago sublinhou, significa que há momentos em que há um desequilíbrio nas expressões de património e que de repente pode haver estes impulsos que trazem, digamos, à superfície outra história, outra parte da identidade que não estava tão à vista. Isto é um pouco uma arqueologia do património. Se me permite, em relação à questão de Mértola, o que chama a atenção em muitas circunstâncias é a excepcionalidade dos achados. Afinal temos aqui uma mesquita. Afinal temos aqui batistérios da antiguidade tardia que são únicos. Afinal temos aqui mosaicos que têm paralelos no Oriente Mediterrâneo. E, portanto, a excepcionalidade dos achados, ligada à própria excepcionalidade do sítio, levou a que se criasse uma dinâmica que teve resultados, por exemplo, na criação de um festival islâmico que está a funcionar desde 2001 e que é um festival que tem aspectos, por vezes, muito contraditórios, Sim. Mas que é interessante em todo o caso. Como é que se reproduzem desigualdades ou se escondem, entre aspas, ou se tornam escondidos ou se ocultam, mesmo indiretamente e de forma involuntária, partes essenciais da identidade de determinadas comunidades? Bom, isso aqui entramos já mais mesmo na discussão dos antropólogos. E numa questão fundamental relativamente ao património, e que é sempre uma das causas de algum atrito nos processos de patrimonialização, que tem que ver com esta ideia a que eu tento responder com dificuldade: a quem é que pertence o património? E nós, o que falamos, mesmo quando falamos de património, falamos numa identidade cultural, falamos numa identidade cultural de uma comunidade. Ora, as comunidades por si também são hierarquizadas, não é? E então é preciso pensar quem é que fala por essa comunidade. E, portanto, há uma questão de representação que tem sido cada vez mais tida em atenção nos processos de candidatura, é que, de facto, toda a comunidade participe, toda a comunidade tenha voz na criação dos dossiês que são submetidos ao Grupo Nacional da Unesco, depois os submete a representação do Estado, não é? À Unesco. Estou sempre a falar deste tipo de classificações, sim. Que são mais fáceis de acompanhar assim linearmente. Portanto, muitas vezes o que acontece é que as próprias classificações acabam por transportar esse processo de desigualdade. Isso é uma primeira coisa, mas há já diretivas muito claras também para tentar minorar isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, das exigências cada vez maior em termos de representatividade de género, ou até da explicação ou das dificuldades que pode ter alguma classificação se determinado traço, determinado ritual, determinada performance envolverem situações que são ou que camuflam ou que evidenciam essas desigualdades. Portanto, há um cuidado cada vez maior nessa ideia de representatividade para que essas desigualdades não transpareçam num processo de classificação, ou seja, não fiquem reproduzidas e reificadas naquilo que nós hoje estamos a entender como património e que projetamos para o futuro. Depois há outra coisa que é a necessidade e a importância de, em cada proposta de candidatura, ter o cuidado de justamente evidenciar potenciais desigualdades sociais ou económicas que essa candidatura ou que esse património possa ter implicado. No passado. No passado. Estou a pensar, por exemplo, no caso da dieta mediterrânica. Nós hoje integramos a candidatura do património da dieta mediterrânica
com vários países. A França excluiu-se porque tem a sua própria candidatura na área da gastronomia, portanto isso já é um dado. Mas nós apresentamos a dieta mediterrânica como algo muito positivo, até em termos de nutrição, de saúde, convivialidade, ou seja, projetou-se aí uma imagem de um país florido, pacífico, que tinha conseguido construir essa... E, no entanto, sabemos que essa dieta foi fruto e foi possível justamente pelas grandes desigualdades sociais e também de género. Então pegamos nesse exemplo. Não vamos deitar fora o património que a dieta mediterrânica representa. Ou vamos, pergunto, expor que há desigualdades na base também desse património? O desafio está em expor as desigualdades que podem estar ligadas a determinado património, ou está simplesmente em deixar de o considerar como património? Não. Gostava de vos ouvir. Não, manifestamente não. Acho que há um aspecto pedagógico sempre importante na forma como as coisas acontecem. Se nós temos aos mais variados níveis símbolos que foram de opressão ou que foram símbolos de desigualdade, na minha opinião, não os devemos eliminar, não os devemos destruir. Podemos utilizá-los como formas de explicar, como forma de enquadrar, como forma de reenquadrar os problemas e de os explicar a outras gerações. Há um amigo meu, o diretor do Museu de Arte Antiga, que está sempre a usar uma frase que eu gosto muito, que é: o passado não foi democrático. E, portanto, nós não podemos ler o passado à luz dos nossos olhos. Nós tivemos imperadores romanos que foram os piores assassinos, alguns deles eram pedófilos. E o que é que fazemos agora com as estátuas deles? Vamos destruir as estátuas? Vamos apagá-los da história? O que é que nós fazemos com símbolos do passado, como, por exemplo, esteve na discussão há uns tempos o padrão dos descobrimentos? Sim. Vamos destruí-lo? Na minha opinião, não. Vamos mantê-lo e vamos enquadrá-lo e vamos explicar aquilo que foi o passado então, daquela época. Expondo as tais desigualdades. Sim, explicando, abrindo o jogo, digamos assim. Vivemos numa sociedade democrática e aberta e, portanto, temos de explicar as coisas e temos Mas não admite que, em algumas sociedades, isso pode criar uma dor grande sobre determinadas comunidades? Claro que sim. Sem dúvida que sim. Repare, nós ainda hoje... Há determinados aspectos que têm a ver com o período do Estado Novo, com o regime fascista, que nós temos ainda hoje dificuldades em admitir e enquadrar precisamente nesse discurso. Normalmente, os outros tendem a destruir ou tendem a eliminar aquilo que nós valorizamos de uma forma exponencial. A história que a Maria Cardeira refere no livro, aquele episódio da destruição dos Budas de Bamiyan. Sim. Os Budas de Bamiyan, entre outros motivos, são destruídos, enfim, pela questão de representar ícones, mas também porque serem aquilo que o Ocidente aprecia, na minha opinião. É aquilo que nós gostamos. Se é aquilo que nós gostamos, então os outros vão eliminar. Queria dizer uma coisa que me esqueci há pouco a propósito do padrão dos descobrimentos. Considero, por exemplo, que a programação cultural que o padrão faz ao nível da desconstrução e da explicação do passado colonial, absolutamente extraordinária. E, portanto, o facto de nós termos ali um monumento que é um símbolo do passado, foi um símbolo de uma exposição do mundo português, sim, não nos deve inibir de o manter e, pelo contrário, de o reenquadrar e de o explicar de outra forma. E recentemente terminou também uma sequência larga de meses de uma exposição muito relevante que esteve lá. Maria, gostava de ouvir sobre isto. O que é que fazemos às desigualdades? Expomos-las quando expomos este monumento, este determinado património? É isso que falta? É juntar-lhe o contexto? Basicamente sim, eu estou muito de acordo com o Santiago que esta dimensão pedagógica do património é importantíssima. É importantíssima. No fundo é uma expressão na sociedade civil em relação ao seu mundo, à sua história e portanto... Mas ainda recuando só um bocadinho, sim, é importante dizer também que o próprio processo de iconoclastia é um processo de patrimonialização, porque é uma manifestação contra determinado tipo de património. Portanto, nessa visão alargada de património, ele também tem que ser incluído. Eu admito que haja peças, e aqui estou a falar de peças materiais e imateriais, que sejam difíceis, cuja patrimonialização
é difícil. E nós próprios também já fizemos alguns desses exercícios de apagamento, por exemplo, na toponímia. Nunca Exatamente. fomos muito agressivos em relação a isso, mas também já o fizemos. Portanto, mesmo aí, eu acho que deve haver sempre um esforço maior no sentido pedagógico da contextualização. A contextualização de determinado item é importantíssimo, porque o património é muito eloquente a contar a história. E se em vez de se derrubar uma peça, como o padrão dos descobrimentos, se aproveitar para contar o contexto em que foi construído de uma forma crítica, de uma forma sustentada, isso é muito mais positivo do que pura e simplesmente apagá-lo. E a proteção legal pode ajudar? Garantindo, salvaguardando que o património não será propriamente demolido, mas salvaguardado em determinadas circunstâncias com esse determinado contexto. É algo que é da base da programação ou é algo que devia estar mais, digamos, estabelecido até em forma de legislação? O Santiago acha que não. Não, eu não gosto muito da palavra legislação, porque ela existe, claro, e é-nos necessária, mas não pensemos que legislando resolvemos o problema. Não é por termos instrumentos legais de proteção por si só que temos as condições de proteção garantidas, porque nós leis temos muitas e temos até boas leis a esse nível. Falta-nos o trabalho de acompanhamento ao nível da sociedade que permita o enquadramento, falta-nos o trabalho pedagógico e faltam-nos depois os meios ao nível do Estado para poder fazer o controle. São milhares de estações arqueológicas que nós temos. Não é possível, por muito que elas estejam classificadas, se não tivermos depois, para além dos mecanismos legais de proteção, a capacidade de intervir no território, nós não temos E não está proteção. a diminuir a atração popular desse espaço, ou seja, no sentido de há pouco conhecimento ainda daquilo tudo que existe? Não há aqui um trabalho muito grande ainda a fazer? Há sempre, repare Pegando que... nesse exemplo Não, até sim, disso, sim, mas se há tantas estações arqueológicas, se calhar a maior parte das pessoas não foi motivada ou não tem sido encaminhada para fruir esses espaços também. É um fenómeno recente. A valorização do património arqueológico a esse nível tem poucas dezenas de anos. E depois colide muitas vezes, e é preciso ter também isso em atenção, com aquilo que são os interesses económicos e com aquilo que são as expectativas das populações num determinado local. Se tem um terreno agricultável, imagina, agora eu faço de advogado do diabo, se tem um terreno agricultável que é de grande potencial e tem uma estação arqueológica que não tem grande visibilidade, mas está classificada, isso vai naturalmente gerar tensões e vai gerar problemas. Isto Portanto, também quando se tenta atravessar uma zona protegida em termos ambientais por uma estrada. Por exemplo. Portanto, que é património natural. Há sempre duas faces na moeda e nós temos de lidar com elas e temos de ponderar as coisas e temos de fazer sempre um trabalho de acompanhamento. Não é só pela imposição e, naturalmente, aí, como diz, o trabalho de divulgação e o trabalho de proximidade das populações em relação àquilo que é seu e em relação àquilo que valorizo, no caso do Foscoa, é fundamental. Não estou a falar de advogado, não estou a fazer de advogado diabo, mas se calhar mais de pessimista, Maria. Não há aqui nuvens negras sobre a capacidade de manter algum deste património devido à pouca atenção que eventualmente os próprios cidadãos, a própria cidadania pode ter em relação a esta matéria. Pronto, está classificado, está ali. A questão da presença humana como estavam a dizer, é essencial para a manutenção de todos esses espaços, não é? É fundamental e por isso é que eu não concordo que isso se resolva pela legislação, até porque isso retira aquilo que eu disse que achava que era fundamental no património, que é essa eloquência cultural, é essa possibilidade das pessoas exercerem a sua cidadania para dizerem e isto acha é que exercem importante mais para ou mim. menos do que a Maria desejava? Bom, eu não quero estar aqui a fazer julgamentos, nem sequer podem ser generalizáveis. Eu acho que há aqui outra coisa que ainda se calhar não falámos e que interferiu também, que teve um papel importante nesta febre do património. Há duas coisas, aliás, daquilo que alguns autores chamam de febre do património, que se começou a assistir sobretudo a partir dos anos 90. Um é a progressiva mercadorização da cultura, ou seja, a cultura transformou-se num bem com valor. E isto foi feito justamente porque, se calhar se pensares bem, a cultura é o bem mais democrático do mundo. Pode não se ter nada, mas tem-se cultura.
E, portanto, esse aconchego, essa procura desses recursos da cultura como recurso, sobretudo a partir dos anos 90, fez sentir de forma muito clara. E isso, no caso português, coincidiu, enfim, com o processo de desertificação dos campos, justamente com o declínio da agricultura, com o processo, com outros processos de tercialização, industrialização, e de repente os campos vazios viram a sua cultura, a tal cultura que tinham perdido. Depois isso foi aproveitado também muito com um progressivo crescimento do turismo cultural também na mesma altura, o que ainda fez brilhar mais esse valor da cultura e do património como recurso. E uma terceira coisa que terá contribuído para esse crescimento tem que ver com um processo enfim, globalmente, eu estou sempre a ver as coisas a diferentes escalas, mas isso chegou obviamente também a Portugal. Há um processo dentro da abertura do sistema de mercado livre, há uma espécie de um processo de ONGização, ou seja, aparecem uma série de associações, os Estados delegam na sociedade civil a gestão dos seus recursos. E muitas destas associações, no caso também português, focam-se naquele recurso onde é possível focarem-se, em alguns contextos, na cultura. E, portanto, começamos a ver, e isto coincide também com o pós-25 de Abril, com esse ímpeto para salvar identidades, começa-se a ver várias associações a trabalhar nestes contextos, a promover o património, por um lado, e progressivamente também os municípios a apostarem no turismo. Ora, isto faz com que, de alguma forma, este património, esta cultura seja, digamos que, alienada por vezes do seu substrato realmente identitário e começa a ser pensada justamente como recurso económico, e isso por vezes distancia o património dos seus próprios detentores. Vão longe demais, é isso? Exato, e isso depois Quer dar atrai algum o turismo, Com exemplos atrai é mais o turismo. Não queria dar nenhum exemplo. O Santiago quer dar. Eu dou um, para não ferir suscetibilidades, dou um fora do nosso país. Um sítio que está classificado como património, que é Taos, no Novo México, em que as pessoas não vivem lá dentro. As pessoas foram desterradas para uma localidade ao lado. Nós somos convidados a não fotografar quando estamos dentro da localidade de Taos, da parte que está classificada, não fotografar no sentido do sítio onde vivem as pessoas. As pessoas estão chateadíssimas com o património, para falar em português corrente. Estava um senhor no lado da vila onde vivem as pessoas, e que no fundo é um gueto patrimonial, no certo sentido, e eu fiz-lhe uma pergunta sobre o número de pessoas que ali viviam, e ele respondeu-me, curto e grosso, meta-se na sua vida. Mind your own business, man, foi o que ele me disse. E eu me virei costas e fui-me embora. Com a agravante desse sítio que é património estar fechado depois do pôr do sol e vigiado pela polícia. E há uma pancarta à entrada. Isso é o mesmo extremo. Eu quis dar um exemplo extremo e não o nosso. Sim. Já para não ferir suscetibilidades, como digo, a pancarta diz Taos is closed. Portanto, a cidade está fechada, o local está fechado. Isso é uma situação de facto extrema. Mas nós temos tido também sítios onde as localidades se vão transformando um pouco em cenários de património. Já não têm vida, já não têm gente, já não têm habitantes no dia-a-dia, foram sendo progressivamente abandonados por um motivo ou por outro e perderam de facto a sua alma. São muito bonitas, são verdadeiras cidades de cinema, são verdadeiras fachadas, mas do ponto de vista da alma não têm gente. Não têm crianças, não têm gritos, não têm mulheres à porta, não têm... Mulheres à porta, esta parte do género, mas de facto no Alentejo continua a funcionar assim. Mas não tem essa alma que os sítios têm de ter, não só para serem património, mas para serem sítios de corpo inteiro. Para serem património a sério, tem que ter isso. Sim. Eu estava a pensar noutro exemplo, também não quis dar um exemplo português, posso dar, que foi um dos primeiros sítios classificados como património imaterial, que foi a Praça de Jemaa el-Fna em Marrakech, e Marrakech hoje é um cenário para os turistas, e os poucos residentes que ainda vivem na Medina
queixam-se, obviamente, disso, queixam-se da inflação, queixam-se de não suportarem os preços. Enfim, conhecemos um bocadinho estas situações também em Portugal. Queixam-se até com a invasão, por exemplo, dos turistas que construíram piscinas nos terraços e, portanto, ficam a ver o interior das casas, que é o harém, digamos assim, dos seus habitantes, que é um Sim. espaço privado e que assim vem endevassado. Enfim, exemplos radicais, Claro. não serão todos, mas há muitos. Sobre a questão da restituição, que é também há aqui uma passagem do livro sobre a restituição, gostava de ouvir sobre isso. Escreve aqui que é um debate que continua irresoluto, e também tem aqui muito interesse do ponto de vista político e até de valor, de mercadoria, porque é tal riqueza que se quer produzir. Para onde caminha este debate, Maria Cardeira da Silva? Pois, esse debate é um debate muito aceso, já sabia que ia ser incontornável aqui, mas não é a primeira vez. E é interessante também pensarmos como esses debates vão aparecendo e reaparecendo ao longo da história. Esse debate começou logo no pós-independência, aliás, numa altura em que era presidente da Unesco um senegalês e que o trouxe para a mesa na altura das independências, sobretudo dos países africanos. E agora foi retomado quando França e o presidente Macron encomendam um estudo para decidir da repatriação do património africano que estava em África. Mas respondendo diretamente à sua questão, este é um debate que eu acho que não vai ter uma solução única, nem deve ter uma solução única. Eu acho que toda a gente hoje que trabalha em património reconhece, precisamente porque reconhece o valor cultural, simbólico e também económico do património, reconhece o princípio da restituição. Agora, Por princípio. Por princípio. Agora, o modo como essa restituição se faz tem que ser muito bem pensado. Até porque há variadíssimos casos que foram traçados por processos muito complexos e diversificados. E basta pensarmos, como há pouco dizíamos, que o património é muito associado ao nacionalismo, à criação de Estados. No caso do património, que é esse sobretudo que se fala, que foi expropriado durante o colonialismo, muitos dos Estados que existiam e de cujo território esse património foi retirado, esses territórios existiam como territórios, existiam como colónias, não existiam como Estados. Portanto, aí volta a colocar-se a questão: a quem pertence o património? Esse património pode, por exemplo, pertencer a uma comunidade específica dentro dos Estados que hoje existem. Mas ele vai ser devolvido ao Estado, porque a comunicação internacional entre patrimónios faz entre Estados. Sim. Ou seja, o Estado é que se vai apropriar desse património. É irrelevante a forma como é restituído e colocado à fruição da comunidade, independentemente do Estado que o quer recolher? Ou seja, será que esse povo desse país vai ter acesso de facto direto e contextualizado a esse património restituído? Mas se a devolução for feita a um Estado, nós não temos essa garantia. E, portanto, por isso é que eu acho pode até acontecer que esse património seja apropriado pelo próprio Estado em detrimento da comunidade. Como um sinal político, por exemplo. Por isso é que eu acho que todos os processos de restituição têm que ser negociados. Santiago, o que é que pensa sobre isto? Não muito diferente daquilo que estava a dizer a Maria Cardeira. Acho que há, dizendo uma horrível banalidade, há uma expressão que nós devemos utilizar a propósito disto, que é a questão do bom senso. E, portanto, analisar cada caso e cada situação
com uma situação específica, porque não há seguramente soluções universais. Mas reconhece o princípio da restituição? Claro que reconheço o princípio da restituição, mas tem de ser ponderado. Repara uma coisa, adaptando isto à nossa realidade nacional, se nós quisermos invocar o princípio da restituição, por exemplo, para um museu como o Museu Nacional de Arqueologia, e se todos os bens que pertencem às comunidades forem devolvidos, a Miranda do Douro, a Ceia, a Moura, Exato. a Mértola, deixamos de ter Museu Nacional de Arqueologia. Nós podemos dizer no limite com que direito é que Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia, fica com esses bens. E eu pergunto, é essa uma solução factível e é essa uma solução desejável, essa devolução às comunidades? Seguramente que não. Por que não? Seguramente que não. Porque nós temos num sítio só, numa determinada localidade, que por sinal é a capital do país, a capacidade de contextualizar e a capacidade de explicar todo um território. O que não exclui a possibilidade, e felizmente a equipa do Museu Nacional de Arqueologia tem trabalhado muito bem as ligações ao território que está fora da capital, nós podemos perfeitamente ter réplicas das peças nas localidades. Nós podemos promover exposições, nós podemos promover a difusão da informação. Nós hoje temos uma panóplia tal de capacidade tecnológica que nos permite fazer a difusão que não temos de ter o objeto, o tótem, no local. Mas tem limites. Não quisermos pegar nas gravuras e trazer para Lisboa. Podemos fazer réplicas, podemos fazer cópias. É verdade, é podemos, evidente mas que não a paisagem A paisagem também não faz se reproduz. parte. Faz, claro que faz. O que lhe estou a dizer é que nós não podemos ter soluções únicas e soluções radicais que desfaçam aquilo que de alguma forma levou tanto tempo a construir. Um museu como o Museu Nacional de Arqueologia, para dar o exemplo do sítio dirigido pelo meu amigo António Carvalho, é um sítio que tem de facto uma construção de conhecimento que é feita da presença daqueles materiais e que não faz sentido desfazer desta forma, ou de qualquer outra neste caso. Mas há um certo centralismo, não? Há sempre, voltamos àquilo que eu disse há pouco dos dois faces da moeda, há sempre uma face positiva e uma face menos positiva. A face positiva é nós sabermos que temos num único local concentrada uma parte de uma memória que é uma memória coletiva, que é uma memória de todos nós. E que foi construída, muitas vezes recolhendo-se peças que corriam seguramente o risco de ser perdidas. Corriam seguramente o risco da destruição. A Maria queria dizer algo sobre isto? Não, aí se calhar é o ponto onde a gente discorda um bocadinho mais, não em termos de princípio, mas em termos de esforço maior que há em fazer não discordamos, a restituição. Não. Porque a mim, se calhar porque pensamos em contextos, em escalas diferentes e também em tipos de património diferentes. As questões de património imaterial são um bocadinho diferentes das que se colocam aqui, mas eu não gosto de usar esse argumento da dificuldade de manutenção do património ou da exibição. Ou Só em Lisboa é que é bem exibido ou conservado ou contextualizado? Mas pode ser entendido assim. Portanto, eu acho que é importante explicar isso, porque senão estamos a reproduzir essa centralidade. O que eu estou a dizer em relação a essa centralidade é que foi uma realidade que pode ser explicada em termos do passado. Essa construção, aquilo que eu me reportava da perda de informação, reporta-se seguramente há 100 ou 80 anos atrás, ou 90 anos, ou 120. Não há a realidade que nós temos hoje no nosso território, até porque temos excelentes museus municipais e excelentes centros culturais por todo o país que garantem não só a preservação do património, como a sua difusão e potenciam a comunicação que existe. Maria? Não, era um pouco isso que eu ia dizer. Para mim a questão da restituição é mais problemática, mas deve ser mais atendida justamente com a questão das identidades. Mas eu acho que este debate é muito interessante porque tem que ver com uma questão de fundo que hoje os organismos que tutelam também a cultura e o património, com o qual se debatem, que é esta ideia de queremos uma cultura ancorada nesse espírito nacionalista que fundou o património, ou queremos o conceito de património, ou queremos, por outro lado, uma visão mais cosmopolita da cultura em que a cultura circula livremente. E se calhar nesse quadro dessa visão de uma cultura cosmopolita, se calhar não faz sentido, estou a refletir, não estou a dizer, estou a falar das questões que se colocam, não faz sentido repatriar este património para um Estado-nação, porque
incorrer naquele erro que se quer corrigir. Pode não ter garantias também de uma boa exposição ou de uma contextualização necessária. É verdade, mas isso são questões mais técnicas, são questões mais científicas que não nos devem desmoralizar. Ou seja, que nos devem, pelo contrário, se for só essa a questão, acho que deve haver um ímpeto maior, até como forma de restituição, de dotar essas instituições ou essas estruturas da capacidade de o fazer. Isso pode ser uma forma de restituição, mas nem sempre se aplica. Santiago? No fundo é restituir a quem, não é? A quem Exatamente. e como e com que fito. Houve um exemplo de uma restituição ocorrida há uns tempos num país africano, em que depois as peças que foram restituídas foram parar às mãos de uma família ou de famílias poderosas desse país. É evidente que um caso não nos deve servir como exemplo ou como argumento para justificar uma não devolução ou um processo de não restituição. Julgo que há situações em que não faz sentido não restituir. Repare, houve verdadeiros troféus que foram trazidos para a Europa. Há muitos exemplos. Há muitíssimos exemplos que não fazem sentido e que essas comunidades reivindicam. Inclusive partes do corpo humano, crânios que foram mantidos em coleções antropológicas e que hoje as populações reclamam a sua devolução e têm toda a legitimidade, neste caso, em reclamar a sua devolução. Não é preciso ir para a África. Estava-me a lembrar os gregos, a não ser com os a tentar claro, não, mas, restituir. repare, por outro lado, a presença de determinadas peças em museus europeus acaba por ser estimulante, mais uma vez. Um caso é um caso e eu não posso servir como exemplo, mas posso lhe dizer que uma das coisas que me levou um dia a querer ir e a ir à Apameia, na Síria, foi o facto de ter visto no Museu de Bruxelas os certos de uma colunata que foi trazida de lá. E eu pensar, caramba, se isto aqui tem esta monumentalidade dentro de uma casa, como será no local de origem? Portanto, às vezes a presença fora de uma ou de outra peça pode estimular-nos. Agora, não pode justificar aquilo que aconteceu no passado, que foram saques generalizados e, noutros sentidos, como diz a Maria Cardeira no seu livro, peças que foram oferecidas a países europeus por países terceiros com fitos Já agora, só para fechar, este tipo não é saques, mas este tipo de apropriações continuam a existir, Maria? As coisas estão muito mais controladas e desde a Primeira Grande Guerra começou a haver legislação para impedir esse trânsito. Por exemplo, o património subaquático. O património subaquático, aí está uma boa questão, porque de que eu não conheço francamente a legislação, mas imagino que esteja muito mais desprotegido a esse nível e pronto, mas deixa-me só ainda voltar aqui à questão da restituição para ficar clara a minha posição e também outra coisa que é um argumento igualmente interessante. Há situações em que, claro, faz sentido e em que a repatriação até foi feita e com sucesso e não havia... parece-me que outra solução possível, que foi o caso da repatriação para a África do Sul da Saartjie Baartman, que era chamada a Virgem Hottentote, que foi uma negra que foi exibida e sexualizada e trazida para a Europa e de facto era uma reparação incontornável que havia a fazer. Mas é importante também que pensamos que as nossas comunidades hoje, Portugal, como todos os países da Europa, são comunidades multiculturais. E para ligar isso com este caso apenas, depois isto remete para outras questões do património, com este caso da restituição, há membros da diáspora que são contra a repatriação, precisamente porque acham que a presença de elementos culturais dos seus lugares de origem em contexto europeu é uma marca da sua presença no território, uma forma de conhecimento da sua cultura. Mas isto é uma situação, não há, portanto, há argumentos pró e contra que podemos ir buscar fechar o programa sobre isto. Não posso deixar de manifestar total concordância com esta última intervenção da Maria Cardeira. Julgo que, como se vê mais uma vez, nós não podemos argumentar num sentido só, nem ter uma verdade absoluta e definida. Aquilo que há uns tempos era a ideia de uma devolução, feita muitas vezes de uma forma emotiva e imediatista da devolução, chega-se agora à conclusão de que há comunidades que, afinal,
veem na presença dessas peças momentos e formas identitárias que são bastante significativas e que lhes são úteis para eles. E digo-lhe mais, sendo-lhes úteis para eles, são também úteis para nós e para a nossa sociedade. Muito obrigado, Santiago Macias e Maria Cardeira da Silva. Do património à solta falámos aqui, como podemos defender e valorizar o património. O tema do Da Capa à Contracapa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa está disponível na íntegra, em versão podcast, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Programa com realização hoje de Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos para conversar sobre outro tema.